Olá pessoal do quinto ano, aqui é o professor Lucas Sampaio, professor de literatura, e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o gênero textual diário. O diário é um tipo de gênero textual pessoal que era muito utilizado antigamente, quando a internet ainda não era um meio de comunicação popular, certo? O diário era uma maneira de expressar experiências, desejos, sentimentos, fatos, certo? Sensações, desejos, que do cotidiano das pessoas e que era muito marcante para a posterioridade, para o futuro, certo? Então as pessoas escreviam e guardavam aqueles diários para no futuro entrar em contato novamente com aqueles textos e perceberem como lidavam com as coisas em uma determinada época de sua vida. Com a expansão da internet, o diário perdeu a força e hoje em dia o que é utilizado de verdade são os blogs, certo? Os blogs e as redes sociais. Os blogs, eles se assemelham ao diário, mas eles não possuem o artifício do diário de ser uma escrita secreta, porque o blog pode ser acessado por qualquer pessoa e é público, certo? Desde que a pessoa tenha um link do seu blog, ela pode acessar e ver o que você escreve. Já o diário, ele tem esse caráter de ser um texto mais escrito de forma secreta, escrito para guardar, para só você ter acesso no futuro, certo? O diário perdeu essa força no mundo moderno e ele se tornou um gênero textual ultrapassado, certo? Existiam vários tipos de diários, existiam os diários do qual eu estou retratando, que serviam para marcar fatos e sentimentos. Existiam os diários de viagens, que eram uma forma de marcar um determinado passeio, uma determinada viagem que foi muito importante e que você tinha como relatar todos os acontecimentos para acessar também na posterioridade, no futuro. Existem também os diários ficcionais, e os diários ficcionais são aqueles diários inventados, que você inventa um personagem e que aquele personagem escreve o seu próprio diário, certo? Segundo o modelo do diário, obviamente. O diário mais importante, mais marcante, é o diário de Anne Frank, que era um diário escrito na época da Segunda Guerra Mundial e que foi guardado e que foi publicado posteriormente, após a morte de Anne Frank, e que é um testemunho da época da Segunda Guerra Mundial. Então os diários, eles também podem servir para entender um momento histórico de um país, certo? Como, por exemplo, no caso de Anne Frank, para entender a Segunda Guerra Mundial. Obviamente que os diários, eles não são escritos para serem públicos, para serem publicados, mas dependendo de quem você foi, se você for uma pessoa famosa, se você for uma pessoa que escreveu algo marcante, os diários, eles são facilmente publicados. Então, depois que a pessoa falece, ela vem a ser editado, certo? Mas ele tem esse caráter de ser um texto marcado por algo pessoal, certo? É seu, você escreve e você guarda para você. A linguagem utilizada no diário é uma linguagem mais informal e mais coloquial, mais despreocupada, porque você escreve para você mesmo e também para expressar os seus sentimentos. Então eles podem ser carregados por expressões populares, por gírias, marcam a oralidade, a maneira como você fala. Obviamente que existem textos que utilizam uma linguagem mais formal, como no caso o diário de Anne Frank, que é marcado por trechos bastante formais, certo? Os diários antigamente, eles possuíam
um caráter muito íntimo. Então, eles eram acessados pela própria pessoa, por amigos íntimos, e eles, alguns possuíam até cadeado com chave, para não ter acesso de outra pessoa. Enfim. As características dos diários é que ele é um relato pessoal, uma história verídica, então você tem que retratar a sua vida mesmo, você não pode inventar um fato, pois deixa de marcar o registro, certo? É um registro de acontecimentos da sua vida, então tudo tem que ser muito real. Ele é escrito em primeira pessoa, então eu fiz isso, eu fiz aquilo, certo? Ele é muito marcado pela primeira pessoa, afinal o narrador é você mesmo, certo? Ele é um registro em ordem cronológica, ou seja, você tem que escrever de ordem cronológica, do começo até o fim. É de caráter intimista e confidente, então ele é um relato mais íntimo, e por isso ele tem essa linguagem mais informal, certo? Ele carrega uma subjetividade a coisas que você escreve, que talvez só você entenda, ou a coisas que você escreva que sejam muito pessoal, certo? Ele é espontâneo também. Ele é uma escrita mais confessional, ou seja, você fala o que você não teria coragem de falar a outra pessoa. Ele tem um vocabulário mais simples, a presença do vocativo, e lembra que o vocativo é como eu chamo alguém, então o vocativo no diário serve para você caracterizar o diário. Por exemplo, no diário de Anne Frank, Anne Frank colocou o nome do diário dela de Mimi, então Mimi é o vocativo, então minha querida Mimi, mas você pode colocar meu querido diário, enfim. Linguagem informal e textos assinados. Geralmente as pessoas assinam um texto no final do diário, assina o texto, certo? A estrutura do diário é que ele vem com local e data para dizer quando você escreveu e onde você escreveu o texto. Vem um vocativo, que é o meu querido diário. O corpo do texto, que é a sua confissão, o fato narrado. E, por fim, a sua assinatura, que é opcional, certo? Pode vir acompanhado de uma despedida, como boa noite, beijos, enfim. É opcional. Bom, pessoal, as atividades elas vão estar disponíveis na área do aluno, onde vocês têm acesso no site da escola. Mas eu também vou estar postando nos grupos, bem como o slide que eu estou utilizando. E vocês têm que fazer essa atividade e repassarem as respostas através das redes sociais, seja o WhatsApp ou uma rede social que vocês possuem, certo? É muito importante que vocês façam essa atividade para que eu entenda que vocês estão compreendendo o assunto. Bem, é isso. Até mais e espero que esteja tudo bem. Até nossa próxima aula.